A Ucrânia nunca deveria conseguir atingir a Rússia. Após o fracasso da chamada Operação Militar Especial em dominar a Ucrânia rapidamente, Putin seguia confiante de que Moscou sempre estaria segura. Putin estava errado. Muita coisa mudou em 4 anos e a Ucrânia subiu de nível novamente. Agora a Ucrânia tem uma arma capaz de acabar com Moscou. Uma arma que assusta Putin mais do que as armas americanas da Ucrânia será liberada e pode levar Moscou de volta à Idade da Pedra. Os alicerces do Kremlin estão tremendo. O Kremlin pode não resistir após a Ucrânia lançar sua nova superarma. Na conferência Caminho para a Recuperação da Ucrânia, em abril, foi revelado o mais novo golpe de mestre da Ucrânia. Firepoint aprontando de novo. Os criadores do híbrido de míssil e drone Flamingo, que já deu à Ucrânia mais opções para atacar o coração da Rússia, revelaram um novo míssil devastador que vai mudar o rumo da guerra. Este não é um híbrido. É uma arma que mostra que a Ucrânia está levando a sério o desenvolvimento de mísseis balísticos, que pode usar para fazer chover destruição sobre a capital da Rússia. O novo míssil da Firepoint é a resposta da Ucrânia ao Iskander russo e supera em todos os aspectos importantes. O míssil se chama FP-9, seguindo as convenções de nomenclatura habituais da Firepoint, e já ouvimos rumores sobre ele antes. A Firepoint já deu pistas sobre seu novo míssil balístico ao comentar sobre o FP-7 de menor alcance, que também está em testes. No evento mais recente na Polônia, tivemos uma nova visão do FP-9 e das capacidades que ele oferecerá à Ucrânia. Parte do que sabemos vem da Firepoint. De acordo com a Defense Express, a empresa afirmou que seu novo míssil balístico terá um alcance de 855 km, ou cerca de 531 milhas. Ele também será capaz de transportar uma ogiva convencional com peso de até 800 kg, ou cerca de 1.763 libras. Esses são números impressionantes, que nos mostram que o FP-9 será capaz de atingir alvos bem no interior da Rússia e destruir alvos com mais força do que quase qualquer outra coisa que a Ucrânia tenha em seu arsenal. Quem acompanha o Flamingo da Firepoint sabe que ele tem 3 vezes mais alcance e algumas centenas de quilos a mais de carga explosiva. Então por que se preocupar com o FP-9? Simples, Flamingo é um míssil de cruzeiro ucraniano. Um FP-9 vai ser uma das apostas da Ucrânia no campo dos mísseis balísticos. São 2 tipos de armas diferentes. O FP-9 vai oferecer velocidades que o Flamingo nem sonha alcançar, o que significa que a Ucrânia tem uma chance melhor de usar sua nova arma para superar as defesas aéreas e devastar alvos dentro da Rússia. O restante do que sabemos sobre o FP-9 vem da análise do modelo apresentado pela Firepoint na Polônia. Durante exposições anteriores, a Firepoint usou as mesmas fotos para demonstrar o FP-9 e o FP-7, o que criou a impressão de que o FP-9 seria uma versão ampliada do FP-7, que a empresa também está desenvolvendo. O que foi diferente na Polônia é que a Firepoint colocou 2 modelos de mísseis balísticos lado a lado, o que oferece algumas pistas sobre o que ela tem na manga. Com base na escala dos modelos, o FP-9 parece ter cerca de 9,5 metros ou pouco mais de 31 pés de comprimento, e terá um diâmetro de aproximadamente 1,1 metro ou 3,6 pés. Mesmo que as especificações contrariem Putin, o FP-9 caminha para ser maior e mais potente que o míssil balístico Iskander da Rússia. O Iskander é uma das principais armas usadas pela Rússia para destruir cidades e infraestrutura na Ucrânia desde o início da invasão de Putin. Um sistema balístico móvel superfície-superfície, o Iskander-M, pode percorrer até 500 km, ou cerca de 310 milhas, para entregar uma ogiva convencional que pesa até 700 kg, ou pouco mais de 1.540 libras. Logo de cara vemos que a FP-9 se destaca em ambos os quesitos. Se as dimensões apontadas pela Defense Express estiverem certas, a FP-9 será maior que o Iskander, o que faz sentido pelo maior alcance e carga útil. Para mais força explosiva em um alvo, use um míssil maior. O alcance de 850 km à Ucrânia pode usar o novo míssil para atacar profundamente a região de Moscou. Putin e seus aliados logo provarão do próprio veneno. O matador de Iskander da Ucrânia está chegando e as coisas começam a mudar. Voltaremos a isso depois. Primeiro, há a questão de quando o FP-9 entrará oficialmente no arsenal da Ucrânia. Firepoint não hesita em mostrar o avanço do seu míssil balístico. A Firepoint espera que o FP-9 seja oficialmente adotado pelas Forças Armadas ucranianas no verão de 2026. Com a adoção oficial, ocorre um ponto decisivo. A Ucrânia se prepara para adquirir formalmente o novo míssil balístico. Esse passo garante a produção em escala,
Então podemos estar a poucos meses de a nova ameaça balística da Ucrânia ser lançada contra Moscou, e ela não estará sozinha. A Firepoint ainda tem truques para deixar Putin espumando de raiva. Um deles é o FP7, já citado anteriormente. Provavelmente a base para o design do FP9, o FP7 é outro míssil balístico, embora com um alcance menor do que o novo monstro da Firepoint. Aparentemente inspirado e certamente lembrando bastante os mísseis que a Rússia usa em seus sistemas de defesa aérea S-400, o FP7 foi mencionado pela primeira vez em novembro de 2025. Na época, a Firepoint revelou que usaria os mísseis de defesa aérea russos 48N6 como base para o design externo. É aí que as semelhanças acabam. A engenhosidade ucraniana supera qualquer coisa que os antigos mísseis russos oferecem. Segundo a Firepoint, materiais, construção interna e sistema de guiagem do FP7 são de design ucraniano, pois a empresa desenvolve um míssil que dará à Ucrânia uma opção balística de curto alcance, complementando o FP9 de médio alcance. O FP7 foi projetado para ataques terrestres a uma distância de cerca de 200 km ou aproximadamente 124 milhas. Isso é ideal para atacar alvos russos em territórios ocupados da Ucrânia e nas regiões de fronteira. O corpo externo do míssil só tem uma semelhança superficial com o 48N62. A Firepoint diz que usou materiais compostos para construir o FP7, o que ajudou a reduzir seu peso e aumentar seu alcance. Alguns questionam o uso do design de míssil de defesa aérea russo no FP7 pela Firepoint. Foi tudo um mecanismo para economizar tempo, destaca a empresa, e isso provavelmente permitiu que o FP7 e o maior FP9 passassem do conceito para os testes muito mais rápido do que aconteceriam normalmente. Parece que funcionou. O FP7 está em testes de tiro real desde pelo menos fevereiro, e vídeos mostram que ele opera conforme o planejado. Se o FP9 deve ser oficializado até o verão, supomos que o FP7 seguirá cronograma semelhante para integrar o arsenal ucraniano. Putin teme mais esses dois mísseis balísticos do que qualquer arma dos Estados Unidos recebida pela Ucrânia desde que lançou sua invasão. Sobre mísseis balísticos, a Ucrânia tem os ATACMS, mas esse sistema apresenta alguns problemas. No verão de 2025, revelou-se que o Pentágono criou um novo sistema de aprovação para o uso dos ATACMS, proibindo a Ucrânia de usar o míssil contra alvos russos. Essa proibição parece ter sido suspensa, pois a Ucrânia usou os ATACMS em vários ataques nos últimos meses de 2025. A existência dessa restrição mostra que o ATACMS é um míssil condicionado. A Ucrânia só pode usá-lo com autorização dos Estados Unidos. Esse não é o caso do FP9 ou do FP7. Os novos mísseis balísticos ucranianos também se comparam bem ao sistema americano. O FP7 tem especificações comparáveis ao Block 1 ATACMS, que possui um alcance de 165 km ou cerca de 102 milhas. Na verdade, o FP7 vai ainda mais longe. Quanto ao FP9, ele está muito à frente dos ATACMS em termos de alcance e potência bruta. É isso que assusta Putin. Mesmo que os Estados Unidos dessem carta branca para a Ucrânia usar os ATACMS como quisesse, o míssil americano não conseguiria ir além das regiões de fronteira na maioria das vezes. Mas o FP9, esse é um caso completamente diferente. Mas o Firepoint ainda não terminou. Por mais assustador que o FP9 seja para o Kremlin, o Firepoint está trabalhando para levar as coisas ainda mais longe. O míssil já letal está em processo de se tornar ainda mais perigoso. E é exatamente esse tipo de coisa que a gente cobre aqui no The Military Show. Tem muito mais de onde isso veio, então não se esqueça de se inscrever se você está gostando do nosso canal. O que mais será que o Firepoint tem na manga? Uma reportagem da United 44 Media de 6 de abril revela que a empresa tem planos impressionantes para o novo míssil FP9. A variante discutida é parecida com o Iskander-M da Rússia, pois é um míssil superfície-superfície. Observe que mencionamos variante, o que indica haver outra versão do FP9 em desenvolvimento. Dennis Schilleman, que é o projetista do FP9, revelou que isso é realmente o caso, já que a Firepoint já está adaptando o FP9 para que ele possa ser lançado por via aérea. Grande mudança que ampliará ainda mais o alcance do míssil. O que já parece ser uma arma capaz de atingir Moscou, pode se tornar ainda mais letal quando lançado de uma aeronave, devido à velocidade e altitude. Economizar combustível seria menos problemático. Sem a subida que gasta muito, o FP9 pode usar as reservas para ir mais fundo na Rússia. Se a versão modificada do FP9 for lançada dos caças ucranianos, será disparada de uma altitude segura contra defesas aéreas russas, desde que a Ucrânia escolha corredores aéreos seguros.
Já havia muitos motivos relacionados a ataques de drones para a Ucrânia ter realizado 492 ataques contra as defesas aéreas da Rússia entre junho de 2025 e março de 2026. Talvez achamos mais um motivo para remover esses sistemas da guerra. Se Firepoint conseguir, a Ucrânia poderá igualar a Rússia em outro aspecto da batalha de longo alcance. A Rússia tem o KH-47M2 Kinzhal, que é um míssil balístico lançado por aeronave e que frequentemente é carregado no MiG-31. Se a versão aérea do FP9 mantiver as especificações da versão superfície-superfície, terá quase o dobro da carga útil. Não sabemos sobre o alcance, mas é provável que ele pelo menos se aproxime do alcance mínimo de 1.500 km ou 932 milhas do Kinzhal, por ser lançado de uma plataforma aérea. Ficamos imaginando como Putin está se sentindo em relação a tudo isso. Quando invadiu a Ucrânia, o país tinha poucas armas próprias e nada similar em desenvolvimento. Quando o Ocidente ofereceu ajuda militar, entregou à Ucrânia apenas mísseis balísticos de curto alcance, exigindo permissão prévia para uso. Danificaram a frota do Mar Negro, e alguns alvos atingidos pela Ucrânia nas regiões de fronteira comprovam isso. Mas restrições de alcance e permissão impediram que a ameaça de mísseis balísticos da Ucrânia ultrapassasse muito suas fronteiras. Agora, o jogo mudou. O FP9 parece pronto para transformar toda a guerra na Ucrânia, já que Moscou agora está na mira dos estrategistas ucranianos. Esses estrategistas provavelmente ficarão satisfeitos ao saber que agora podem usar a estratégia Iskander da Rússia contra ela. Trocar uma capital por outra pode ser a nova abordagem ucraniana. As forças de Putin não hesitam em atacar Kiev e outras cidades ucranianas. De acordo com o Military Watch, nos dias 15 e 16 de abril, a Rússia lançou uma enxurrada de 24 mísseis Iskander e atingiu alvos por toda a Ucrânia, em um ataque que fez com que a Ucrânia registrasse um total de 703 projéteis lançados contra ela em 24 horas. Cerca de uma semana depois, em 24 de abril, Metsa relatou outro ataque aéreo russo com mais 2 mísseis Iskander. São só alguns exemplos do último mês. A Rússia disparou centenas de mísseis Iskander contra cidades ucranianas, frequentemente junto com enxames de drones de ataque e isca, para sobrecarregar as defesas aéreas e permitir que os mísseis causem danos. O FP9 permitirá que a Ucrânia dê a Putin um pouco do próprio remédio, mas não usará seu novo míssil balístico como a Rússia faz com os Iskanders. Putin só pensa em criar terror, não importa o que ele tenha que atingir para conseguir isso. Para isso, ele está mais do que disposto a matar civis ucranianos, dos quais pelo menos 15.578 foram mortos e 43.352 ficaram feridos como resultado dos ataques da Rússia. A Ucrânia é muito mais estratégica. Ela usará seus FP9 para atingir a região de Moscou, focando em alvos militares, ou possivelmente o centro do poder russo. O Kremlin fica no centro de Moscou e é um alvo óbvio para o FP9. Mesmo fortificado, esse é o local de atuação do governo russo e supostamente onde Putin passa a maior parte do tempo. Não que ele realmente faça isso, mas vamos falar sobre isso em um instante. A refinaria de Moscou é outro alvo dos novos mísseis balísticos da Ucrânia. A refinaria da Gazprom é a maior fornecedora de combustível para veículos na região de Moscou. Se a Ucrânia quiser levar a guerra de Putin à capital russa sem atingir civis, destruir essa refinaria seria eficaz. Putin busca proteger Moscou do pior da invasão à Ucrânia. Se faltar combustível em Moscou, Putin enfrentará grande descontentamento. Porém, a relevância do FP9 pode estar mais na capacidade de atingir Moscou com um míssil balístico do que nas escolhas de alvos da Ucrânia. A Ucrânia já atingiu a região de Moscou várias vezes. Quando enviou drones pela primeira vez à capital russa em maio de 2023, a BBC classificou o incidente como vergonhoso para Putin. 2 anos depois, a Ucrânia lançou sua maior ofensiva de drones contra Moscou, e o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter abatido 91 drones na região de Moscou em 24 horas. Mas esse é o ponto. Foram ataques com drones. O FP9 oferece à Ucrânia mais opções para ameaçar o Kremlin. O míssil não precisa ser lançado para ameaçar. Qualquer enxame de drones que seguir em direção a Moscou a partir de agora vai forçar a Rússia a reagir, como se esses drones pudessem estar acompanhados de um FP9. Afinal, a Rússia usou a tática de aproveitar enxames de drones para ocultar a chegada de mísseis contra a Ucrânia. Ela sabe que essa estratégia pode ser usada contra si, especialmente agora que a Ucrânia está em um ponto em que está lançando aproximadamente o mesmo número ou até mais drones na Rússia do que a Rússia está enviando para a Ucrânia. Se a Ucrânia acelerar ainda mais, será interessante observar como as defesas aéreas de Moscou lidarão com uma ameaça que Putin nunca imaginou enfrentar.
Vamos supor que o Kremlin realmente se torne um alvo. Se isso acontecer, Putin vai sumir ainda mais do que já está. O Kremlin deveria ser a residência oficial do presidente russo e o centro de suas atividades. Apesar disso, Putin não fica muito no Kremlin. Nas primeiras semanas da Operation Epic Fury, relatou-se que Putin ficou ausente do Kremlin, provavelmente por temer que os Estados Unidos fizessem com ele o que fizeram com o ex-líder supremo iraniano Ali Khomeini. Putin queria estar longe do Kremlin, mesmo diante da menor ameaça de uma bomba antibunker americana. Como ele reagirá agora que a Ucrânia está prestes a ter seu próprio míssil balístico capaz de atingir o Kremlin? Putin deve tentar evitar ao máximo seu próprio centro de poder. Ele já faz isso. Como revelou a Radio Free Europe, Radio Liberty, em novembro de 2025, Putin mandou construir quase 3 escritórios idênticos para esconder sua localização o tempo todo. Ele quase não fica no Kremlin como deveria, então vai tentar evitar o míssil ucraniano capaz de destruir o Kremlin, e talvez consiga. Talvez a Ucrânia use o FP-9 para destruir o Kremlin sem Putin lá. E o que isso significa para o líder da Rússia? Como ele vai explicar o que a Ucrânia fez na própria capital russa? Que desculpas ele dará por não estar próximo do principal centro de poder da Rússia? Com o FP-9, a Ucrânia pode destruir de vez a imagem de homem forte de Putin. Putin depende de algo para manter o poder, mas isso pode acabar se um FP-9 atingir algo relevante na Rússia. As ilusões foram destruídas. Putin acreditava que a Ucrânia não conseguiria atacar a Rússia, mas errou. Putin acreditava que a Ucrânia não conseguiria criar mísseis balísticos próprios, mas o FP-9 e o FP-7 mostram que ele estava errado. O presidente da Rússia espera que a Ucrânia não ataque Moscou com nada além dos drones que já usou antes. Vamos esperar para ver se a Ucrânia vai destruir essa ilusão quando o FP-9 chegar. A Rússia já tinha razões para se preocupar com os fabricantes de armas ucranianos antes dos novos mísseis balísticos. Drones com IA já burlam defesas russas e dificultam operações nos territórios ocupados. O Martian já chegou e o impacto dele nas forças russas na Ucrânia é explicado em nosso vídeo. Veja o vídeo para saber mais e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as novidades da Ucrânia. Obrigado por assistir.